Parece que o Lula redobrou a aposta contra o STF, né? Vocês sabem, o Lula queria mesmo tirar o Alexandre de Moraes, mas o Alexandre de Moraes botou o pau na mesa e o Lula voltou atrás e agora a escolha dos dois foi sacrificar o Toffoli. Olha só a notícia que sai aqui pela Andréa Sadi no G1. Investigadores veem situação de Toffoli como insustentável e alertam ministros do STF sobre agravamento das investigações do caso Master. Ou seja, eles literalmente estão falando aqui, ó, a gente tem coisa contra o Toffoli. A coisa vai piorar muito ainda, não é só isso que está saindo na mídia aí não, ainda tem coisa muito pior sobre o Toffoli envolvido nessa história do Banco Master, né? E aí a gente vai ter esse problema, porque, como eu já falei para vocês, é exatamente por isso que o Toffoli não vai soltar o osso. Ele sabe que se ele soltar esse osso, é muito pior para ele, tem que deixar na mão dele esse negócio, porque bem ou mal, estando na mão dele, ele se blinda, né, evidentemente, né, ele está seguindo os passos do Alexandre de Moraes. E aí a grande questão é essa, o que vai fazer o STF e o Lula? Vão tirar o Toffoli na marra, né? E junta isso o fato de que a Globo fez uma reportagem ontem no Jornal Nacional, né? E, veja, o Jornal Nacional de Unido não tem mais tanta importância e coisa e tal, mas o fato da Globo, que é o porta-voz oficial do Lula, ter falado tanto sobre o caso do Banco Master, essas coisas todas do Toffoli, os problemas do Toffoli, não sei o que lá, isso mostra a intenção do Lula de derrubar o Toffoli mesmo. Ele quer, a qualquer custo, mais uma vaga no STF, tirar a pressão sobre o caso da investigação do INSS, que envolve o filho dele, e também ele quer dar um jeito de tentar diminuir a pressão no Senado, né? Lembra? Por que a oposição vai ganhar tantas cadeiras no Senado? Porque justamente o brasileiro está vendo que ele quer renovação no STF, está todo mundo revoltado contra o STF, então por isso a oposição está fazendo muitos senadores, vai fazer muitos senadores. Isso vai matar o Lula, mesmo que ele seja reeleito, ele não vai ter controle do Senado, não vai conseguir nada. Então qual que é a ideia do Lula? Vamos tirar o ministro do STF agora, porque isso diminui a pressão das pessoas por fazer troca no STF. Ele queria fazer isso com o Alexandre de Moraes, mas o Alexandre de Moraes foi forte demais para ele. Então ele está tentando agora com o Toffoli. Qualquer um dos dois que consiga é bom para a gente, tá? Se conseguir vai ser positivo para a gente no final das contas, porque eu não acho que vai diminuir a pressão sobre o STF e eu acho que no final das contas vai obrigar o STF a voltar nas decisões na questão do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Agricultor Home Office, Edson Fraquinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só, essa aqui é uma bomba, né? Saiu agora cedo aqui, ó. Investigadores veem situação de Toffoli como insustentável. Alertaram os ministros do STF sobre agravamento, ou seja, a coisa vai piorar, meu amigo. Achamos coisa aqui, porque, de novo, né, o que tá saindo na mídia aí, porque tem um resort, não sei o que lá, e coisa e tal, já é grave pra caramba. Já mostra claramente que o Toffoli tem ligação com o Vorcaro, tem interesse nessa história toda, já é uma coisa terrível. Mas pode piorar, né? Pode ter coisa mais pesada ainda nessa história, né? Aqui, ó. Ministros do STF ouvidos pelo blog defendem que o caso do Banco Master desça para a primeira instância e que essa seria uma saída feijão com arroz. Não cria tese nova, é defensável tecnicamente, tira Toffoli do centro do caso e reduz a pressão direta sobre a corte. Ou seja, entenda, eles querem garantir para o Toffoli, a gente vai continuar te blindando, cara. A gente vai mandar para a primeira instância, mas vamos dar um jeito dessa coisa cair com um juiz amigo da primeira instância, a gente vai continuar te blindando. Mas aí você tira o seu nome dessa parada. Só que pro Toffoli isso é arriscado pra caramba. Por quê? Porque ele sabe que no final das contas não tá na mão dele, ele não tem mais garantia nenhuma. Se a coisa piorar de situação, se por exemplo descobrirem um monte de coisa sobre o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e sobre ele, eles vão queimar o Toffoli. Vão querer queimar o Toffoli para preservar os outros dois. Então não tem muito como sair disso, né? Aqui, ó. Investigadores ouvidos pelo blog nos últimos dias são taxativos. A situação do ministro do STF, do Dias Toffoli, é vista como insustentável e tende a se agravar, né? Entenda, os investigadores, o pessoal que tem mais informações do que eu, do que você, do que os jornalistas todos sobre esse caso. Deve ter mais coisa ligando o Toffoli ao Banco Master, né? O relator do caso Master na corte desde dezembro, quando tomou a decisão de puxar para o Supremo investigações de supostas fraudes financeiras do Vorcaro, o Toffoli tem causado estranheza por decisões no caso, né? Então a gente já falou sobre isso, o fato de trazer o caso para o STF já é um negócio estranho, ele decretou sigilo em tudo também de forma muito estranha, e daí quis fazer uma cariação, trazer uma cariação do pessoal para conversar lá com
com o pessoal do Banco Central, uma criação que não fazia sentido nenhum, né? Então, tudo isso foi muito estranho, mas a última foi a parada quando ele terminou que o material apreendido na segunda fase da operação fosse enviado para o STF, não avaliado pela Polícia Federal. Isso é uma coisa que... A única explicação que tem para isso é ele tá com medo da PF pegar alguma coisa que tem ali que vai implicar ele ou alguma outra pessoa do STF, né? Além disso, na última semana foi revelado que fundos ligados ao Master compraram participação dos irmãos do ministro no resort Itaiaia, na cidade de Ribeirão Claro. A transação foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo e confirmada pela Globo. Ou seja, isso aqui é uma outra coisa muito estranha, essa história, né? De novo, se for o irmão do Toffoli, não tem nada errado, os irmãos do Toffoli são irmãos do Toffoli, mas o que todo mundo suspeita, que faz muito sentido, é que na verdade se trata de uma simulação, não são os irmãos do Toffoli. Essa empresa, a Marid, seria uma empresa do Toffoli, que, né, botou no nome dos irmãos, porque vocês sabem, ministros do STF, juízes de forma geral, não podem ter negócios, empresas particulares, não podem gerenciar empresas, né? Então ele teria colocado no nome dos irmãos, porque os irmãos são pessoas de classe média, não teriam dinheiro para investir milhões e milhões num resort como o caso lá do Itaiaia. Então essa seria a visão deles nessa história, né? Ou seja, o risco, que talvez a polícia já saiba isso, é que se tratava de uma simulação. Tem toda a pinta, cheira pra caramba a simulação, mas a gente não tem ainda evidências palpáveis disso, né? Olha só, não há na avaliação dos investigadores um ponto de virada que encerre a crise, ou seja, a coisa não vai melhorar a partir daqui não, né? Apenas uma sucessão de desdobramentos que independem, inclusive, das decisões do próprio Toffoli. Ou seja, Toffoli, meu filho, tu já tá fudido, cara. É o que os investigadores estão dizendo, tu tá ferrado, cara. Tu tá ferrado, tu tá queimando o STF e vai se queimar independente de qualquer coisa. Mas, de novo, pro Toffoli, você vai ver que ficar na mão dele é melhor do que deixar na mão de outra pessoa, né? O motivo é estrutural, explicam investigadores. Há frentes de investigação que não estão sob o comando do ministro, nem concentradas no Supremo. Em São Paulo, por exemplo, apurações envolvendo fundos e estruturas financeiras seguem seu curso e podem gerar novos fatos a qualquer momento. Mesmo que Toffoli tente organizar o caso no STF, o desgaste pode vir por fora. Ou seja, Toffoli, a gente tem coisa sobre você, meu amigo. Esquece, já perdeu o Playboy. Agora, de novo, qual a reação que vai ser do Toffoli aqui? Ele vai querer trazer essas coisas para ele. É lógico que ele vai fazer isso. Ele já fez. Trazer esse caso do Master para o STF já foi uma trambicada completa, já não tinha lógica nenhuma, né? Esse agnóstico já foi levado diretamente à maioria dos ministros da corte. Investigadores alertam que o caso tem o potencial de arrastar o tribunal para a lama. Eu diria que já arrastou, né? Mas isso é outra coisa curiosa, né? Que eu falo para vocês. A hipocrisia desse troço. Eu concordo, o Toffoli está fazendo absurdo. Mas nenhum absurdo que o Toffoli fez até aqui foi maior que os absurdos que o Alexandre de Moraes fez. E o pessoal, não, o Alexandre de Moraes, não, mas o Alexandre de Moraes podia fazer, porque ele estava, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia. Pô, que negócio é esse, cara? É um absurdo jurídico do mesmo jeito, né? Transformando um problema individual em risco institucional. Aí é outro problema, né? Eles estão partindo do princípio aqui que eles decidiram que eles vão queimar o Toffoli para preservar o Alexandre de Moraes. Porque vamos lembrar, o Alexandre de Moraes, ele tem o escritório da esposa dele, que é contratado pelo Vorcaro, e há denúncia do pessoal do Banco Central de que o Alexandre de Moraes ligou para o Banco Central pedindo para interceder em favor do Banco Master e coisa e tal. Ou seja, o Alexandre de Moraes está envolvido nessa história também, né? É o que eles estão querendo fazer isso, é queimar o Toffoli para tirar a suspeita. Não, queimamos o Toffoli, coisa e tal, né? Dentro do Supremo, a leitura é dura, mas pragmática. Há quem concorde que a situação é complexa demais para que o ministro permaneça à frente do caso e defenda uma saída para baixo, ou seja, que desça o caso para a primeira instância. Essa saída é feijão com arroz, eu não sei que ela é uma saída honrosa, apenas menos traumática para a corte. Essa é considerada como alternativa possível justamente porque a outra, o Toffoli simplesmente deixar o caso, não é vista como factível. O ministro não acredita que ela aceitaria se afastar voluntariamente da condução, né? Agora, de novo, olha aqui, olha, um dos problemas aqui é exatamente a mesma coisa do caso do Bolsonaro. O Bolsonaro, o próprio Fux deixou claro que o caso não é do STF. O caso seria, se tivesse eventualmente uma tentativa de fato de golpe de Estado, isso teria que ser julgado na primeira instância, com todos os recursos disponíveis e coisa e tal para o Bolsonaro. O pessoal lá, não, que a gente tem que tirar o Bolsonaro da eleição de 2026 a qualquer custo, temos que proibir Bolsonaro a qualquer custo, não sei o que lá, deram um jeito de manter lá com o Toffoli. A mesma lambança que fizeram com o Toffoli, fizeram com o Alexandre de Moraes para manter o caso do Bolsonaro. E agora? Vai resolver o negócio do Master com o Toffoli, mas e o caso do Bolsonaro? Cadê a solução também? Tem que jogar para a primeira instância também esse negócio, né? Anular esses atos todos feitos pelo Alexandre de Moraes e jogar a coisa toda para a primeira instância, né?
Ao mesmo tempo, há uma queixa interna, não houve uma tentativa real de convencimento institucional, faltou conversa direta, coordenada, que pudesse construir a saída antes que a crise ganhasse dinâmica própria, né? E o resultado é que a crise colocou o Supremo como tema político antecipadamente. E aí é aquilo que eu falo para vocês. Está todo mundo sabendo que isso aqui vai favorecer a oposição, vai favorecer o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro há bastante tempo critica o STF, a direita critica o STF. E com razão, porque realmente o STF saiu da linha lá em 2019, quando a Lava Jato chegou no Toffoli, naquela época, e o pessoal quis dar um jeito de esconder isso, inventando o tal dos inquéritos das fake news e coisa e tal. Ou seja, usaram isso para bater no Bolsonaro, para bater na direita, mas na verdade o objetivo deles era blindar o pessoal que está no STF. E agora caíram no mesmo problema de novo, né? Aqui, ó, o impasse central permanece. Na avaliação de uma ala da corte, a decisão está nas mãos do próprio Toffoli. Manter o caso no Supremo concentra o desgaste nele e amplia o risco do tribunal ser visto como um juiz em causa própria. Todo mundo está vendo isso. O caso do Alexandre de Moraes é mais claro ainda nesse sentido. Novos fatos podendo surgir fora do alcance do relator, a contenção pode se tornar inviável. Ou seja, vai dar merda de um jeito ou de outro, né? A leitura interna é que esticar a corda agrava a situação do tribunal e empurra o STF para o centro de uma crise política permanente. A crise do Toffoli, dizem investigadores e ministros, não tem prazo para acabar. Tem apenas a chance, ainda aberta, de ser contida antes de contaminar a corte toda. E o pior é isso, cara. Eles não estão percebendo, já contaminou. Por quê? Porque o Toffoli não começou esse negócio. O Toffoli já é consequência. Quem começou foi o Alexandre de Moraes com o inquérito das fake news em 2019, né? Aqui, ó, o Fachin está dizendo aqui, ó, ou nos autolimitamos ou pode haver limitação externa, diz Fachin. Ou seja, já estão considerando que vai ter impeachment do Toffoli. E, de novo, eu falo para vocês, é lógico que isso daqui é interesse do Lula. O Lula tem um interesse enorme em impeachment, seja do Alexandre de Moraes, seja do Toffoli. Por quê? Primeiro porque abre uma outra vaga, ele resolve o problema, bota o Pacheco e o Messias, ou seja, resolve o problema que ele tinha antes da questão do Messias, né? E bota dois cupincha que vão ficar décadas e décadas lá no STF, né? Então pro Lula é ótimo isso. Mas mais importante do que isso, ele desvia a atenção do caso do INSS, que é um caso que pega muito mais diretamente à esquerda. Terceiro ponto positivo, o Lula diminui a pressão que há hoje nos eleitores para eleger alguém para tirar ministro do STF. A direita está contando com isso, com essa revolta da população contra o STF, que só está crescendo com esses escândalos todos. E daí, o que vai acontecer? Vão eleger um monte da direita que querem, que prometem impeachment de ministro do STF, né? E isso, além de fazer o impeachment de ministro do STF, pode fazer outros impeachments de outros ministros. Se ele tira o Toffoli, é uma saída controlada. O Toffoli é amigo dele, mas o Toffoli caindo, não cai o entre aspas inquérito do entre aspas golpe do Alexandre de Moraes, e com isso ele consegue manter a oposição amarrada, né? O Bolsonaro em si amarrado. Então, ou seja, é a solução perfeita para o Lula. Ele abaixa a temperatura para evitar uma avalanche de votos na oposição no Senado, né? E ainda consegue mais uma vaga. Ou seja, para o Lula isso aqui é ótimo, tirar o Toffoli nesse momento, né? Aqui, ó, segundo diz a Folha de São Paulo, Lula mostra irritação com o Toffoli e chega a dizer que aliados que o ministro deveria deixar o STF. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. Se o governo Lula começar a bancar um processo de impeachment no Senado, esse processo passa, tá? Essa legislatura atual não passa impeachment de ministro do STF, por quê? Porque o Alcolumbre é vendido para o Lula e o resto do pessoal tem medo, mas agora, se o Lula está do lado deles, o resto do STF está querendo tirar o Toffoli também, passa o impeachment do Toffoli. E olha só, isso é bom pra gente também, tá? Eu concordo, é bom pro Lula, mas é melhor ainda pra gente. Por que isso? Porque primeiro, que tirar o Toffoli abre o sinal de alerta para todos os outros. Agora que tirou um, por que não pode tirar outro? Né? E segundo, a crítica toda que se faz ao Toffoli é basicamente a mesma do Alexandre de Moraes. Certamente dá pra gente, depois que caiu o Toffoli, dobrar a aposta no Alexandre de Moraes para tirar o Alexandre de Moraes esse ano ainda. E terceiro, por que é bom pra gente? O Lula vai indicar uma pessoa nova que vai ficar muito tempo no STF. É verdade. Mas para pensar, o Toffoli e o Alexandre de Moraes são duas figuras que ainda vão ficar pelo menos mais uma década e meia lá no STF, né? Ambos saem na década de 2040. Então, ou seja, já não resolveriam o nosso problema já, né? Um impeachment do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia ou do Fux seria mais complicado, ou mesmo do Fachin, seria mais complicado pra gente, porque esses quatro é que serão trocados pelos próximos presidentes da República. Então, esses quatro que a gente tem que garantir a troca dele para termos a maioria no STF. Agora, de um jeito ou de outro, do jeito que a coisa está caminhando, o impeachment de ministro do STF se tornou uma figura inevitável, ou seja, a gente vai conseguir fazer isso de qualquer forma.
O Lula tá com essa irritação toda, tá querendo mexer nisso daqui, por quê? Porque o Lula quer tirar o Toffoli, como eu falei para vocês, é vantagem para o Lula em vários aspectos. E com certeza é o Lula querendo isso, por quê? Porque a Rede Globo tá aqui, a Rede Globo fez essa reportagem enorme aqui criticando o Toffoli e não sei o que lá no Jornal Nacional, vocês sabem, né? Isso aqui não tem importância nenhuma em termos de convencimento das pessoas, mas indica de que lado que está o Lula nessa história. O Lula está querendo tirar o Toffoli, não tenha dúvida, né? Agora, isso não vai ser necessariamente bom para o Lula, não, tá? O Lula tem envolvimento com o caso Master. E olha só, o Lauro Jardim apontou um caso aqui, ó, o encontro fora da agenda entre Lula e Toffoli para tratar do caso Master. Logo que o Toffoli assumiu o caso, lá em dezembro, o Lula se reuniu com ele, tá? Numa coisa... aqui, ó, no início de dezembro, logo após ter decretado sigilo absoluto no processo do banco, o sigilo Master, Lula almoçou com o ministro do STF na Granja do Torto. O encontro naturalmente fora da agenda, do qual participou também Haddad. Nele o ministro da Fazenda falou bastante, explicou em detalhes como o Vorcar operava, os tentáculos e coisa e tal. No final da conversa, Lula disse a Toffoli, você tem agora a chance de reescrever sua biografia. Até o momento, no entanto, parece que Toffoli está preferindo anotar um novo e constrangedor capítulo da sua trajetória. A propósito, Toffoli tentou, na semana passada, marcar um novo encontro com Lula para o início de fevereiro, mas não teve resposta. Ou seja, o Lula queria ajudar o Toffoli, queria que o Toffoli escavasse esse escândalo do Master. Por quê? Porque o Lula queria usar o escândalo do Master para abafar o INSS. Só que começou a chegar até no Lula. A gente já viu a questão do Manteiga, né, que foi uma indicação do Lula para o Vorcaro lá do Banco Master e coisa e tal. Ou seja, isso aqui vai chegar no Lula também, né? Mas para o Lula ainda é melhor, por quê? Porque o Banco Master, bem ou mal, atinge todo mundo em Brasília, não é só a esquerda. Ao contrário do INSS, que atinge principalmente a esquerda, praticamente só a esquerda, né? Então, essa é a jogada do Lula. Eles estão querendo queimar o Toffoli para ganhar uma sobrevida nessa história. E eu torço para que consigam, porque eles estão achando que vai ser muito bom para eles, mas vai ser melhor ainda para a gente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.